Galera, com o capítulo 1112 de One Piece, as coisas se tornam extremamente difíceis pro bando do Luffy e chega a parecer que os Goroseis encurralaram eles. Mas será que é esse mesmo caso? Fica aqui porque a gente vai conversar sobre tudo que tá rolando no capítulo 1112 de One Piece. Bora lá, o capítulo já começa com os marinheiros informando que todos os pacifistas Mark III foram neutralizados e com isso eles vão intensificar o bombardeio. Eles dizem que não podem deixar a Bonnie escapar, a gente vê alguns pacifistas caídos e o Vinazujuro correndo. Basicamente confirma pra gente que ele sozinho venceu todos aqueles pacifistas. E ele comenta que a Bonnie, mesmo tendo só 12 anos, tem o poder para destruir um país inteiro, por assim dizer. E essa rebelião do Vegapunk foi muito tola. E aqui no caso ele tá falando justamente sobre como os pacifistas vão defender a Bonnie, então teoricamente ela carrega um poder muito desproporcional para uma criança. A gente vê rapidamente que a marinha tá atacando alguns navios de Elbaf e muda de cena pro Frank enfrentando um dos vice-almirantes. Porém, nem deu pro cheiro, só foi um strong right e o Frank arrebentou a cara dele. O que é muito legal porque destaca pra gente o quão poderoso o bando Luffy como um todo tá. A gente vê a Bonnie deixando o Kuma com gigantes indo pra ajudar na luta também. Aquele vice-almirante que já tinha perseguido ela antes vai pra tentar enfrentar ela de novo, porém ela encosta no rosto dele, transforma ele numa criança e aí sim fica fácil, né? E ela dá um chute nele. Então a gente vai pra Lab Phase, onde a York levou o São Marcos até onde o Vegapunk tinha gravado aquela mensagem e a gente vê que faltam só 4 minutos pro Stella contar o tal do segredo do mundo. Então repentinamente o São Marcos dispara um tipo de raio de energia que perfura o laboratório, mas então a York fala pra ele ficar calmo e não ser imprudente. E ela até fala pra ele prestar atenção e mostra que isso não parou a mensagem e diz que se ela fosse o Stella, com certeza iria esconder um Dendemushi de transmissão de mensagem em outro lugar. O São Marcos então fala que ele vai destruir o laboratório inteiro e ela fala que não pode, porque pela forma como o laboratório foi estruturado, se ele destruir uma das partes por completo, vai acabar explodindo todo lugar e isso vai danificar o Punk Records. Mas então o Gorosei fala que ele sente a voz de uma criatura pequena no Punk Records e ele pergunta se pode ser o Dendemushi. E a York explica que esse Dendemushi de transmissão é uma invenção recente e que ele tem uma concha triangular. Então o Marcos fala pra ela mostrar como entrar no Punk Records. Depois a gente muda de cena pra Stussy e o Kaku. Eles começam a conversar sobre como o Gorosei se parece com um tipo de monstro e é uma transformação assustadora. E o Kaku tenta tirar graça, dizendo que ela foi descartada mesmo que tenha traído a CP0 pra ajudar eles. Mas a Stussy fala que não é o caso, ela se ofereceu pra ficar. Alguém tinha que ser responsável pelo último trabalho. A gente volta pro grupo da Nami e o Edson explica que não tinha outra forma. A remoção da barreira e a fuga do navio precisam acontecer ao mesmo tempo. E o Frontier Dome só pode ser removido da sala de comando, e ela se voluntariou para fazer aquilo. Ele até comenta que se eles querem honrar o sacrifício da Stussy, eles têm que garantir que a fuga seja um sucesso, e a Nami fala que eles vão dar o melhor deles para conseguir fazer isso. Mas então a Robin questiona sobre a distância que o Vega Force 1 teria levado eles voando, e o Edson fala que ela tá certa. Ele calculou e de acordo com a mecânica clássica, o navio deles tem 100% de certeza de cair antes. Mas então o Sop aparece, fala que o Coup de Burst já tá pronto, que quando o Zoro e os outros chegarem, eles vão dar um super salto direto pro mar. O Edson até fala que ele adora essas teorias que vêm do nada e que isso faz milagres acontecerem, mas ele é um cientista, então ele sai voando, os outros se preocupam, mas ele fala que vai garantir que o navio pouse no mar e pede pra confiarem nele. Ele voa e bate na barreira. Então a gente volta pra parte do Luffy, o Dory e o Brog, e o São Júpiter abre a sua boca e cria um tipo de vendaval, sugando tudo lá pra dentro. E é um vento tão forte que impede o Luffy, o Dory e o Brog de se afastarem corretamente. Mas o Luffy acaba conseguindo sair correndo, chuta um prédio e fala pro Gorosei engolir aquilo, e ele acaba entupindo a boca do Júpiter, que não consegue mais usar aquela habilidade. Porém, depois disso ele volta pra perto do Dory e do Brog e a gente vê que a quinta marcha dele acabou, e ele explica que o poder da comida acabou. Então eles dão pra ele um tubarão de emergência de Elbaf e o Luffy volta a ficar forte depois de ter se alimentado. Então eles percebem que o São Topman tá avançando na direção deles, o Luffy pula e usa a terceira marcha pra mandar um Gomu Gomu no Red Rock, que acerta bem a cabeça do Gorosei. Porém, a gente vê o braço do Luffy tremendo e ele grita de dor perguntando como pode ser uma cabeça tão dura. Sim, o mesmo ataque que derrubou o Kaido, o Red Rock, e o Luffy sentiu dor ao fazer isso. Porém, bora analisar isso aqui. Primeiro, contra o Kaido a gente tem confirmado que o Luffy usou o Ryu, então não foi só a força do impacto, também tem a questão do armamento avançado causando dano por dentro. Nesse caso, contra o Topman, a gente não tem essa confirmação. Você pode até falar, mas é o mesmo ataque, então a gente pode interpretar que ele usou o mesmo Haki. Ok, seria uma opção. Mesmo assim, isso não confirmaria o São Topman como sendo mais resistente que o Kaido, pelo menos não como um todo. Primeiro, bora lembrar que no capítulo anterior, o Dory e o Brog acertaram uma porrada no São Topman, e a gente não teve uma reação parecida com essa, não pareceu ser algo extremamente duro ou algo assim. Ou seja, não é de se descartar a possibilidade que o Gorosei simplesmente tenha uma cabeça super dura. Ou seja, isso aqui não confirma que o Gorosei seja de forma geral mais resistente que o Kaido.
mas pra ser justo dá indícios que ele tem uma cabeça mais resistente, o que não deixa de ser impressionante. Porque se a gente combinar isso com o tamanho dele, significa que se ele avançar pra dar uma cabeçada, poucos personagens em One Piece vão conseguir bater de frente com aquilo. Mas então a gente volta pro grupo da Nami e do Sop na saída dos fundos de Lab Phase e o São Saturno tá chegando lá, o que pode ser muito problemático. Além disso, a gente também dá uma olhada na costa nordeste de Egghead e o São Vinazujuro tá lá na frente da Bonnie e do Frank. Sem falar que aparentemente ele derrotou um dos gigantes com um único golpe. Além disso, na conclusão do capítulo a gente tem o São Marcos encontrando o Dendemushi de transmissão em Punk Records e o Vegapunk avisando que ainda falta 1 minuto pra ele falar a mensagem. Então, como eu falei, de fato parece que o bando tá encurralado. O Luffy, o Dory e o Brog estão sendo segurados por 2 Gorosei, tem um indo atacar o grupo da Nami e do Sop, tem um indo atacar o grupo do Frank e tem um que tá prestes, ou pelo menos teoricamente prestes a impedir a mensagem do Vegapunk. Primeiro, falando sobre essa questão do São Marcos, eu acho que vai ser bait. Eu acho que o Stella e os outros Vegapunk vão ter pensado nessa possibilidade e simplesmente colocado esse Dendemushi aí como uma isca, enquanto o verdadeiro tá transmitindo de outro lugar de mais difícil acesso, talvez até mesmo em Mary Joyce. Sobre a questão do São Saturno, eu acho que o grupo vai ficar de boa, porque a gente sabe que o Jinbei e o Zoro estão indo pra lá, então dá pra pelo menos eles chegarem e conseguirem lidar um pouco com ele. O problemático é o São Vinazujuro, que parece ser o Gorosei mais letal até agora, e também ele tá bem de frente com a Bonnie, e ele provavelmente vai querer atacar ela logo. E eu imagino que o Zoro, acompanhado do Jinbei, claramente vai chegar pra enfrentar o São Saturno, enquanto o Sanji vai chegar para enfrentar o Vinazujuro. Ainda assim, com todos os poderes que a gente tem visto dos Gorosei, vai ser uma situação bem complicada, e eu acredito que ela vai ser resolvida com a ajuda daquele robô gigante. Ele provavelmente vai ser a chave para impedir os Gorosei, ou pelo menos uma parte deles, enquanto o bando se organiza e sai de lá. Além de que, como eu falei, eu acredito que esse Dendemushi de transmissão é só uma isca, e o verdadeiro vai estar em outro lugar. Quando os Gorosei souberem disso, eles vão ficar desesperados para encontrar. E assim que eles perceberem que é uma isca e que só falta 1 minuto para a mensagem do Vegapunk ser transmitida, eles vão acabar dando uma abertura e o grupo vai escapar durante esse 1 minuto. Mas essas são só algumas ideias minhas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Esse capítulo foi muito bom. Tô muito ansioso pro próximo, até porque provavelmente no próximo ou depois a gente vai começar a ver qual é a mensagem do Vegapunk. Me digam aqui também o que vocês acham que vai ser essa mensagem. E claro, se quiserem ficar por dentro do que vai rolar nos próximos capítulos de One Piece, já se inscreva aqui no canal e liga o sininho das notificações, porque eu vou trazer vídeos de todos os novos capítulos que saírem. Também, se você quiser entender um pouco melhor do que tem rolado nos últimos capítulos, clica nos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.